Bom, ó, vamos aqui agora a um exemplo da soma dos n primeiros termos de uma PA. Vamos ver uns exemplos práticos, tá? É o objetivo da nossa aula, entender essa fórmula vendo alguns exemplos práticos. Primeiro eu coloquei aqui alguns exemplos numéricos. No próximo vídeo eu vou colocar uns exemplos com contexto, tá? Com contexto para a gente fixar bem essa ideia da soma de termos de uma PA, do porquê, do pra quê que a gente soma termos de PA, tá? A gente vai entender isso. Mas primeiro eu coloquei aqui uns exercícios mais mecânicos, uns exercícios mais que a gente vê no dia a dia de sala de aula. Então vamos lá, ó. Calcule a soma dos 15 primeiros termos da PA. Menos 3, 4 e 11. Esta PA aqui a gente tem que calcular a soma dos 15. Anota bem essa informação, ó. 15 primeiros termos da PA. A primeira coisa que eu já falei para vocês fazerem sempre é anotar do lado da folha as informações que o exercício, que o enunciado do exercício te dá. Olhando a PA aqui, ó, você já tem que o A1 vale menos 3, né? Ó, porque o A1 é o primeiro termo, vale menos 3. A gente tem que sempre calcular a razão. Sempre que você vê alguma coisa de PA, calcula a razão, porque quase sempre vai usar a razão. Então, ó, calculando a razão, fazendo A2 menos o A1, ó, A2 é 4, menos o A1, que é menos 3, então fica 4 menos menos 3. Já avisei para se atentarem nessas coisas da regra de sinal, né, ó, menos com menos dá mais, 4 mais 3, 7. Então, minha razão é 7. Aí, e a quantidade de termos, né, ó, o meu n é 15, porque o exercício falou a soma dos 15 primeiros termos. Então, a gente pressupõe que essa PA tem 15 termos, certo? Agora, a gente vai calcular o último termo desta PA, né? Por quê? Porque para a gente saber a soma, né, ó, para a gente poder calcular a soma da PA, a gente tem que saber o primeiro termo, saber a quantidade de termos da PA, saber o primeiro termo e saber o último. É essas três informações que a gente precisa para saber calcular soma dos primeiros termos de uma PA. A gente tem que ter a quantidade de termos, tem que ter o primeiro termo e o último. Então a gente já tem o primeiro termo, tem a quantidade de termos. Falta a gente achar o último. Eu calculei a razão justamente para poder achar o último termo. Então, ó, eu tenho que o AN, que é o meu último termo, é igual ao A15. Por que A15? A15 porque o exercício fala que a minha PA tem 15 termos. Então, eu pressuponho, né, pela dedução do exercício, eu pressuponho que o último termo é o A15. Né? Ó, se tem 15 termos, o A15 é o último. Então, A15 é igual ao A1, né, ó, o A1, que é menos 3, já substitui aqui, ó, mais N menos 1. O N é a quantidade de termos, 15 também, ó, 15 menos 1, vezes a razão que eu descobri aqui em cima, que é 7, tá? Fazendo a conta, 15 menos 1 eu vou ter 14. Copiei o menos 3, copiei o 7. Multiplicação primeiro, 14 vezes 7 dá 98, copiei o menos 3, devia 3, paguei 98, fiquei com 15, tá? Então, o meu último termo desta PA é o 95, ó, que foi o termo que eu acabei de descobrir. Agora, como eu já tenho todas as informações necessárias, que eu preciso da quantidade de termos, eu preciso do primeiro termo, eu preciso do último termo. Como eu já tenho todas as informações necessárias para isso, eu posso substituir na fórmula dos n primeiros termos da PA. Então, ó, a quantidade de termos é 15. Botei o 15 aqui. O primeiro termo vale menos 3, ó. A1 igual a menos 3. Coloquei aqui. E o AN é 95, porque o AN é o último termo. E eu acabei de descobrir aqui que o último termo vale 95, tá? Então, substitui aí por 95. Agora, fazendo a conta, menos 3 mais 95, eu vou ter 92.
Copiei o 15 e copiei o 2. Aí agora dividindo, 15 vezes 92 dá 1.380. Dividido por 2, 690. Então a soma de todos os termos desta PA dá 690, tá? Vamos ver um outro exercício aqui um pouco mais apimentado, ó. Determine o valor do produto P igual menos 1 elevado a 1 vezes menos 1 elevado a 2 vezes menos 1 elevado a 3 até menos 1 elevado a 50. Né? Ó, ali inclui o menos 1 elevado a 4, a 5, a 6, até o menos 1 elevado a 50. A gente vai escrever esse produto deste exercício aí usando a regra da potência. A gente sabe, pela regra da potência, isso aqui, ó. Deixa eu abrir a caneta aqui. Pela regra da potência, a gente sabe que se eu tiver 2 elevado ao quadrado, por exemplo, mais 2 elevado ao cubo, potência de mesma base, né, ó. Aliás, não é nem mais aqui, desculpa, é vezes, né, ó. Potências de mesma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somam-se os expoentes. Vai ficar 2 mais 3, tá? Potências de mesma base, conserva a base, somam-se os expoentes. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Potências de mesma base, todas são menos 1, né, ó. Todas as parcelas aqui é menos 1. Conservo a base, que é menos 1, e somo os expoentes. Somei até os 50, porque vai aqui, ó, até o 50, tá? Deu para entender isso aí? Conseguiram entender? Se não conseguir entender, volta o vídeo, vê de novo, que é bem simples. Eu só utilizei a regra da potência. Só conservei a base, ó, que a base de todos os meus elementos era menos 1. Eu conservei a base e somei os expoentes. Aí, ó, note que os termos da soma 1 mais 2 mais 3 mais até 50 formam uma PA. Uma PA tal que o primeiro termo é 1, né? Ó, o primeiro termo aqui dessa PA é 1. A razão também é 1, né? Porque se eu faço 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1, 4 menos 3 dá 1, 50 menos 49, né? Vai dar 1 também, então a razão é 1. E o último termo, que é o A50, né? Porque a minha PA aqui vai ter 50 termos, né? Ó, porque o último menos 1 elevado a 50, então a gente vai... Entende-se que vai ter 50 parcelas, então o A50 é 50. Então a gente já pode substituir a nossa fórmula, né, para calcular a soma. Então a gente vai ter a soma é igual à quantidade de termos mais o primeiro termo, quer dizer, a quantidade de termos multiplicada pela soma do primeiro termo com o último dividido por 2. Então, ó, a quantidade de termos é 50. Né, ó, tem 50 termos. O último termo é 50, nesse caso aqui é o AN, né? O AN é 50. Então, tá aqui. AN vale 50. O primeiro termo vale 1, né, ó? O primeiro termo vale 1. Eu até esqueci de colocar aqui A1. Ó, aqui é A1. A1 vale 1, que é o nosso primeiro termo. Substituir aqui. E o AN, que é o nosso último termo, tá aqui, vale 50. Então, já substitui tudo. Aí fazendo 1 mais 50 dá 51. Copiei o 50, copiei o 2. 50 vezes 51 dá 2.250. 2.250 dividido por 2 dá 1.275. Aí eu te pergunto, acabou esse exercício? Só fazer isso? A resposta é não. Não acabou o exercício. Porque eu descobri qual que é o valor desta soma aqui, ó. Eu sei que isso aqui vai ficar menos 1 elevado a 1.275, né? Ó, porque a soma desta PA aqui, desta PA do enunciado, ó, dá 1.275. Então vai ficar menos 1 elevado a 1.275.
Só que quanto é menos 1 elevado a 1275? A resposta, menos 1. Ah, professor, por que menos 1 elevado a 1275 dá menos 1? É simples, ó. A gente tem que lembrar dessa propriedade aqui que às vezes passa batido. A gente tem que lembrar que menos 1 elevado a qualquer número é 1 se esse número for par. Por exemplo, menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 é o próprio 1 positivo, né? Menos 1 elevado a 3, por exemplo, já dá o menos 1. Por quê? 2 é par, então quando o número que eu estou elevando aqui for par, dá 1. E o 3 é ímpar. Menos 1 elevado a 3, que é ímpar, dá menos 1, tá? Nesse caso aqui, no caso do nosso exercício, o 1275 é ímpar, né? Ó, o último número aqui, o final é 5, é ímpar. Por isso que fica menos 1, né? Ó, menos 1 elevado a qualquer número é 1 se esse número for par e menos 1 se esse número que está elevado for ímpar. Nesse caso aqui, o número que está elevado é ímpar, então o resultado dá menos 1, tá?